obrigado, você, meu irmão, que tá aqui essa noite, essa manhã, essa tarde, tanto faz a hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Boa noite pra você, meu nome é Wesley Macieira. Voltei, rapaz, estou de volta. Foi só um programa, pelo amor de Deus. Sentiu minha falta que eu sei. Senti. Mas foi só um programa, só um programa. Confesso que meu senti. amigo fala, briga, mas ele precisa de apoio. Agora que é pai, então tá mais sensível. Principalmente no tema de hoje. Principalmente no tema de hoje. Bom, graça e paz pra você. E já de antemão, dá o teu like aí, compartilha, convida mais pessoas, comenta. Pode perguntar que depois a gente busca e responde para você. Fechado? Fica com a gente até o final, tá? O assunto hoje ele é de extrema importância para qualquer cidadão e qualquer cristão. Extrema importância. E lembrando também que segue nas outras redes sociais, né? Estamos no Instagram, no nosso canal do YouTube, que é muito nosso canal do né? YouTube. Estamos também no Spotify. É verdade, é no Spotify, rapaz. Então vamos lá. Tá malhando lá, ó, fica ouvindo, pô. É, cara, esse tema é extremamente relevante, talvez num assunto que talvez você desconheça, né? Um projeto de lei aqui surgindo aqui na cidade de São José dos Campos. Então ouve lá no Spotify, às vezes você ouve no trânsito, indo para viajando, né? Coloca lá, segue a gente também nas outras redes. Fechado? E hoje, então, temos alguém muito especial. Muito especial mesmo. Mas é o cara que levantou essa lei, é o cara que está brigando por ela, está comovendo uma turma. E é muito interessante que são jovens que entenderam a necessidade desta lei, estão se levantando para isso. E você pode fazer parte desse movimento para ajudar que isso aconteça, porque é realmente importantíssimo. Mas antes eu quero apresentar o nosso convidado. É muito especial, hein? O que será que é? Vamos lá, então. Eu vou pegar a colinha, obviamente. Porque não decora essas coisas, né? Eu fiz um reel lá apresentando. É verdade. Vocês vão saber quem é. Porque é tradição. Mas esse detalhe aqui você não sabe. É verdade. Vamos lá. O nosso convidado é natural de São José dos Campos. Filho da Senhora Maria, 103 anos. 103 Ou seja, ele tem muitos anos de luta ainda pela frente. Esse aí vai dar tempo, entendeu? Vai ajudar bastante pra gente aqui em São José. E do saudoso senhor Afonso, marido da Márcia e pai de Pedro, Carolina, Vitor e Gabriel. E ele fala depois com mais detalhes sobre os seus filhos especificamente. Tá bom? É empresário e vereador no segundo mandato da Prefeitura de São José dos Campos, pelo Partido Liberal agora. Paroquiano da Catedral São Dimas, aqui da Diocese de São José. Parceiro, o brother está lá junto com a gente lá no caminho. Atuante como ministro da Sagrada Eucaristia e músico católico há mais de 35 anos. E vou dizer, a coisa mais linda que eu vi foi ele cantando no casamento da filha dele. Uau! Foi lindo, foi muito legal. Estou falando de quem? O vereador Sérgio Camargo. Alô, pessoal, vocês aqui, olha, eles me assustaram a hora que começou esse programa aqui. Eu pensei que era sério, não? Do jeito que começou. Sérgio Camargo, estou aqui com vocês. Estevão, obrigado pelo convite. Obrigado, Wesley, pelo convite. A gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui. Mas olha, do jeito que eles começaram aqui, eu me assustei na hora, hein? É bom que vamos na pegada, Sérgio, mas agradecer, né, essa noite aqui. Não só falando do seu projeto de lei, né? Que acho que o tema principal aqui é esse projeto de lei, que logo a gente já vai começar falando disso, né? Mas também falando da sua vida política, né? Sim. Da importância da vida política nos católicos, né? Você como um vereador católico, né? Um católico assumindo um vereador que defende os valores católicos, a importância desse trabalho e por que a gente precisa ter mais pessoas como o Sérgio Camargo aqui, né? Na vida pública. Então, contar um pouquinho da minha trajetória, então, né? Há muitos anos atrás, eu sou irmão da Flávia Camargo, que também foi vereadora em São José dos Campos por 2 mandatos. E quando ela começou o movimento de fé e política na Diocese de São José dos Campos, era muito difícil a gente fazer campanha para os católicos, porque existia aquele negócio, olha, política e religião não se misturam. Né? E as pessoas não gostavam de falar de política dentro da igreja, dentro das pastorais, dos ambientes da igreja, porque existia isso mesmo. Política é uma coisa suja, política você vai se corromper na política não é para gente de Deus, tal. Então, religião para um lado, política do outro. Depois a gente foi percebendo que esta fala não surgiu de nós católicos e nem das pessoas de bem. Essa fala surgiu das pessoas que estão na política, se aproveitam da política
e não querem que as pessoas de bem entrem na política. Então, para eles é legal falar, olha, política é uma coisa suja, hein? Política é corrupção, política e religião não se mistura. Por quê? Para a gente se afastar da política. Mas a gente começou a conscientizar, conversar com as pessoas, aí fizemos um movimento de fé e política aqui em São José dos Campos, depois fundamos a Comissão Sociopolítica, que existe até hoje, e fizemos grandes encontros. Falamos nas paróquias, na época o nosso orientador espiritual era o padre Rinaldo, que hoje está lá na paróquia de Santana. Né? Ele estava pouco tempo de padre na época, mas ele começou a nos orientar, fazer a direção espiritual, e a gente foi caminhando. E cada dia mais a gente vê como é importante as pessoas... E eu não digo assim, os católicos, pessoas de bem estarem na política. Porque muitas vezes não basta ser católico para ser pessoa de bem. Exato. A gente percebe também que existem pessoas que estão na política, que são da igreja, que são católicos, mas na hora que está na política acaba agindo de maneira diferente. Então a gente precisa também tomar cuidado com isso. Assim, eu concordo plenamente com o que você falou, Sérgio, que era um ponto até de uma discussão até nos próximos pautas da pauta, né? Que assim, já dizia Platão, né? Que ele diz que, peguei minha cola aqui, já dizia Platão que quem gosta de política, quem não gosta de política está condenado a ser dirigido por aqueles que não gostam. Não, por aqueles que gostam. Aqueles que gostam, né? É verdade. E é exatamente esse o ponto, né? Que não só de que gosta de política, mas o que você defende, né? Exatamente. A fé católica e a religião cristã, ela tem princípios morais extremamente importantes, que é um dos que a gente vai estar falando hoje, né? E se você defende isso e de repente você é apolitizado, né? Que é uma palavra que as pessoas acham que é bonita, você está refém das pessoas que são contra isso, entram na política e fazem valer leis como abortivas, por exemplo, né? E a gente é sujeito a isso. Então é necessário mesmo pessoas como o Sérgio que entram para a vida pública para poder lutar pelos nossos valores, né? É uma confusão muito grande, né? As pessoas entendem que política ela se define de maneira única, partidária, né? E esquece que política nada mais é do que literalmente povo, né? Você governar para Exato. o povo, né? Para o bem de uma nação, para o bem de todos, né? Da poli mesmo, né? De todos que estão ali. Então há muita confusão nisso. Para mim, o maior problema, por exemplo, da política é literalmente para você fazer política desta forma que tem o seu peso em Câmara, em qualquer lugar que leve a lei, precisa do partido. Eu acho que a maior dificuldade é essa, sabe? Se não precisasse do partido, você, de repente, teria mais pessoas agindo. Mas o que faz o partido também é as pessoas. Então, mas a ideia é, cara, você pode não gostar do partido ou não querer partido, mas tem pessoas dentro daquele partido que são políticos de bem. Então, apoie essas pessoas. É simples, Gonçalves Camargo. Então, se apoia... Eu tenho uma opinião. Tem partidos também que não dá para entrar, mas beleza. Sim. Claro, não tenha dúvida, porque assim, são valores e princípios, né? Exato. Eu tenho que ter visão disso. Exatamente. Hoje a gente percebe partidos que têm programas partidários declarados. Eu sou a favor, o partido declara lá no seu estatuto que é a favor da liberação da maconha, que é a favor da liberdade da mulher de fazer o aborto ou não. Que é o melhor caminho. Ele se declara e mostra. Ó, você fala, melhor caminho. Não, melhor caminho estar aberto, estar claro é o melhor caminho. Exatamente. Estar claro é o melhor caminho, que eu consigo literalmente escolher. Ele coloca lá no estatuto dele, olha, eu defendo isso aqui. Exato. Então, uma pessoa que defende coisas contrárias a esse partido tem que falar, bom, nesse partido eu não entro. Isso. Certo? Mas tem muito partido que faz um estatuto bonito, mas na prática não faz tudo aquilo que está no estatuto. Mas entendeu? aí é então, a gente composto tem por pessoas. Por esses políticos. Por pessoas, né? Exato. entendeu? E dentro desses partidos daí tem pessoas de bem e pessoas que estão se aproveitando da política para ter enriquecimento, para ter o poder, né? O poder é uma coisa sedutora. E muita gente está na política pelo poder. O poder corrompe. O poder corrompe, é sedutor, né? Você ser aclamado na rua, tudo isso. Ou seja, tendo essa visão toda aí que você trouxe para nós, cara, por que política? Quem? Você. Então, por que como eu estava lá contando no política? começo, Que é uma essa cruz, né, vivência na igreja, no nosso trabalho pastoral, nas pastorais sociais, a gente foi vendo que a política é a maneira de você influenciar e melhorar a vida das pessoas. Vários papas falaram isso, que a política é a maneira
privilegiada de se exercer a caridade. Então, a política feita de maneira correta, né? O próprio Jesus diz, todo poder vem do céu. Então, toda a autoridade vem do céu. Embasando o seu ponto aqui, ó, Papa Francisco, temos que nos envolver em política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Exatamente, exatamente. Só que ela também é uma forma de dar oportunidade para as pessoas que querem fazer da política outros meios que não caridade. Então, Exato. o que me levou para a política foi a atuação lá naquele começo, quando a Flávia foi vereadora por 2 mandatos, a gente percebeu que era importante pessoas de bem estar na política. Tem uma frase também que diz, né, que o que incomoda não é a ação dos maus, mas a inércia dos bons. Exato. Né? Então a gente fala assim, política não presta, tá, o que você está fazendo? Cadê você no meio Cadê ali para você arrumar a no casa? meio? Você está lá, você está batendo panela, você está indo lá, você está querendo mudar. Não, eu não estou fazendo nada, eu fico dentro de casa só rezando o terço. As coisas não vão mudar. Então a gente tem que se envolver. Então foi essa nossa vivência na igreja, esse despertar para a política nasceu da nossa vivência dentro da igreja. Mas eu acho que também, Sérgio, que também tem questão das pessoas, né? Sim. Desculpa, você pegou um ponto, tem gente que fica em casa rezando terço. Mas, ok, né? Não, sim, importante é vocação. Isso, é vocação. Política é vocação. Perfeito, perfeito. É Acho que- missão. Aí se você viu em você, falou, não, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de relacionamento, sou uma pessoa que consegue agregar muitas pessoas, convencimento, ou seja, eu tenho um perfil para ser um político. Sim, logo, é vocação, né? claro. A Que gente acha que é não de pode- família, certo? Então, nem era de família, né? Porque, na verdade, a gente nunca teve na família ninguém envolvido na política. Mas se eu for ver a história da minha mãe tem 103 anos de idade, né? Você já falou aí e tal. Mas ela sempre foi muito ligada nas questões políticas. Você começa a estudar com ela, conversar com ela, minha mãe tem até o 3º ano primário, tal. Mas ela sempre foi muito ligada a assistir jornal, né? Esses dias eu achei em casa, vocês nem vão saber disso, uma aliança onde dizia assim, eu doei ouro para o Brasil. Teve uma campanha Caramba. há muitos anos atrás, que eu não existia, que as pessoas doaram aliança, correntinha e tal, para os cofres do Brasil. E a minha mãe e meu pai fizeram isso. Procura. Brasília? Não sei se foi para construir Brasília, eu não lembro. E daí você fazia as suas doações. Não sei, pode ser. Fazia as doações e ganhava uma aliancinha assim de metal tal, e estava escrito lá, eu doei ouro para o Brasil. Legal. Ou seja, então, a minha mãe já tinha essa coisa de eu preciso colaborar com a sociedade. Exato. Entendeu? E isso veio para nós. Depois a Flávia virou vereadora. Quando ela foi convidada a entrar num partido para ser vereadora, nós discutimos em casa durante meses, porque não quero, não vou, eu tenho meu trabalho na igreja, eu tenho minha pastoral, as pessoas gostam de mim, e muita gente falou, não, você não deve ir, porque você vai entrar, você vai arrumar um monte de inimigos e tal. Então foi uma discussão grande até ela não, tá tranquilo, Arco. Foi uma discussão grande na família, nós somos em 11 irmãos. Nós sentávamos os 11 na mesa para discutir o futuro da Flávia. Mas por que você acha que ela não deve... Porque, não você, mas porque Sim. tinha essa discussão de não entrar? Então, porque a gente não tinha nenhuma experiência política e a política a gente ouvia falar tudo de errado. Então, olha, fulano, é corrupção, é roubo, é tal. Então, eu vou entrar nesse meio para me sujar? Né? Hoje eu tenho uma história. Hoje eu tenho uma história. Eu sou uma pessoa querida dentro da igreja. As pessoas me respeitam, tal. Será que se eu estiver lá dentro, as pessoas vão me respeitar do mesmo jeito? Vão falar, já tá lá, já se corrompeu também. Então Usa a igreja para ser. usa a igreja para se ganhar que corromper. falam, né? Sim, que fala. Independente, Então, falam. mas isso a gente foi discutindo até o momento dela entrar. Então foi um trabalho ali da gente começar. Nós levamos gente que já tinha passado pela política e já não estavam mais para dar palestra para nós 5 ali, para falar, olha, eu estive lá, minha vida lá foi assim, entendeu? Para até o momento que ela realmente falou, não, então tá. Uma coisa que foi muito bacana, que quando ela decidiu, ela falou, ó, eu vou, mas esse grupo que está conversando aqui, depois a gente foi ampliando o grupo da família para chamar os amigos, as pessoas de confiança e tal, esse grupo que está hoje aqui discutindo, eu quero que a gente continue se reunindo e discutindo o meu mandato, porque eu não vou entrar lá sozinha, entendeu? Legal. Então isso foi uma coisa importante que fortaleceu o nosso trabalho no começo da caminhada, né? Que legal. E hoje a Flávia tá com você? Tá comigo, opa, em tudo.
Legal, tudo. maravilha. Tá Aparece lá. junto. Tá. É. Né? Já conversei muito com a Flávia, já. Aquelas debates de rede social lá. Eu lembro que a Flávia entrava lá com a gente. Ela gosta de participar. Maravilha. Bom, Sérgio, mas vamos falar do que interessa aqui. Vamos lá. Vamos falar da PL 124/2025, que é um projeto de lei de sua autoria, né? Que fala do sepultamento digno. Isso. Né? Eu queria que você contasse aqui, né? Às vezes cai alguém de paraquedas nesse podcast aqui, não sabe nem do que a gente está falando, do que fala essa PL, né? Então, queria que você contasse para mim o que busca esse projeto de lei, né? E por que ele é tão necessário, principalmente para nós, né? Que defende os valores católicos. Então, porque você já falou a palavra essencial do projeto, sepultamento digno. Porque hoje, no Brasil, não existe nenhuma legislação vigente que fala do sepultamento para aquelas crianças que perdem a vida no ventre da mãe, que estão abaixo das 20 semanas gestacionais, 500 gramas de peso ou 25 centímetros. Essas crianças, elas são hoje descartadas no lixo hospitalar, porque não existe lei que fala sobre isso. A única coisa que existe, que a gente achou, foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que daí orienta os médicos a dar a certidão de óbito para as crianças que têm 20 semanas, que a mãe perdeu um aborto, né? Espontâneo ali ou mesmo provocado. Mas para as crianças que têm acima de 20 semanas, acima de 500 gramas e acima de 25 centímetros. Com essas métricas, o médico faz a certidão de óbito e a mãe pode fazer o sepultamento dessas crianças no túmulo da mãe, da avó, tal, da família. Abaixo disso, o médico não é orientado a fazer essa certidão. E ele é lixo hospitalar. Ele, literalmente, pega a criancinha lá do tamanho que for e joga no lixo. Entendeu? Esse bebezinho aqui que eu dei para vocês, olha, ele tem 12 semanas. Pode mostrar para a câmera aqui mesmo, Sérgio. Tá aqui, ó. Eu acho que, não sei se dá para Vou ver. aqui na frente aqui que fica mais fácil. Aí, ó. Ele é um bebezinho de 12 semanas. Ele já tem todos os órgãos vitais, ele já tem impressão digital, ele já sente dor, já sente fome, entendeu? É um ser humano completo. Ele só vai se desenvolver e crescer, né? E esse bebezinho, se ele morrer no ventre da mãe, né, um aborto espontâneo, ele vai ser jogado no lixo. Entendeu? Então, até 20 semanas. 20 semanas eu devia ter trazido. Eu tenho os bebezinhos. Eu tenho os bebezinhos lá. Eu vi o Reels que vocês fizeram lá. Devia ter trazido. Isso, no meu Instagram tem os bebezinhos lá. Então, tô compartilhando aqui. Tá? Esses bebezinhos são jogados no lixo. E a gente descobriu isso porque no nosso início de casamento, eu e a Márcia, você até falou que a gente tem 4 filhos, né? Isso. O Pedro, a Carolina, o Vitor e o Gabriel. Isso. Porque o primeiro filho nós perdemos, né? A minha esposa, ela não fala que a gente perdeu porque a gente sabe que está no céu. Mas ocorreu um aborto espontâneo e a gente foi para o médico. Aí chegou lá no médico, era no Policlin até, né, Márcia? Foi no Policlin e a Márcia falou, mas o que aconteceu? Ele falou, o seu filho, né, aconteceu um aborto, ele parou de bater o coração, tal, teve o sangramento e a gente vai fazer uma curetagem. Daí ela falou, mas eu queria ver o meu filho. O médico falou, o seu filho não existe mais, é uma bolota de sangue. E ele foi jogado fora já, não existe mais, entendeu? E isso marcou a gente. Aí depois nós tivemos a Carolina, tivemos o Vitor, e no quarto filho a gente também perdeu, mas daí ela nem perguntou mais, eu também não, porque a gente já sabia a resposta. Mas isso nunca ficou assim. Eu já tive um mandato de 2017, 2020 e eu nunca pensei nisso. Quando eu comecei a fazer a campanha agora em 2024 para a eleição de 2025, eu comecei a pensar nisso, né? Involuntariamente eu comecei a lembrar dessas coisas que tinham acontecido e comecei a pensar nessa situação. E eu prometi para mim mesmo, acho que eu nem falei para a Márcia, né? Não falei para ninguém, que se eu fosse eleito, eu iria apresentar esse projeto de lei. Prometi para mim, não fiz promessa para Deus, não. Falei, porque eu acho que não é justo
a gente está jogando criança fora, porque é um ser humano. A partir do momento da concepção, é um ser humano. Já existe. Já existe. Ele já tem, no dia da concepção, ele já tem ali a cor do cabelo, a cor dos olhos, o jeito de andar, o jeito de falar. Ele já tem tudo. Tem alma. Né? Eu nem entrei na questão religiosa, mas ele já é um ser humano. E eu conversava com o padre Ademir, e ele fala assim, ele só não tem a forma humana. Isso. Mas ele já é um ser humano completo. Tem tudo ali naquela semente. E ele só vai desenvolver. Entendeu? Então, essas crianças que perdem a vida antes das 20 semanas, elas precisam ter um sepultamento digno. E eu comecei a pensar nisso. Quando eu ganhei a eleição, e eu fui eleito por um voto, né? Foi um voto de diferença do meu concorrente, que eu fui eleito. Se eu tivesse um voto a menos, se o Wesley não tivesse votado em mim, eu não estaria aqui conversando com vocês sobre isso. Responsabilidade, hein? Foi verdade, foi verdade. Você votou em mim, né? Claro que votei. Ah, tá. Minha carinha tava lá apoiando você, tem que entendeu? Você, tem como então, não. e daí eu apresentei esse projeto na Câmara Municipal e tenho trabalhado para que isso aconteça, não só na nossa cidade, porque eu tenho visitado outras cidades também para apresentar para vereadores, para que outras cidades possam também apresentar esse projeto e saiu hoje, né, uma reportagem na Canção Nova sobre isso. Saiu hoje da Canção Nova. Eu estive em Brasília na semana passada, porque tem lá... Desculpa falar Canção Nova aqui, mas eu acho que não tem nenhum problema. Ah, imagina. Tá, eu estive em Brasília na semana passada, porque lá tem todo ano a Marcha em Defesa da Vida. Essa foi a 18ª Marcha em Defesa da Vida. E tem um congresso Defesa da Vida. Então eu estive lá na segunda, terça e quarta-feira da semana passada, nesses movimentos de defesa da vida, e eu conversei com muita gente lá. E eu fui lá na Canção Nova, dei uma entrevista lá, fui na CNBB apresentar o projeto, no Congresso, vários deputados, vereadores do Brasil inteiro que estavam lá, que são pró-vidas, eu entreguei esse material, porque o nosso objetivo não é aprovar a lei somente em São José, é que o Brasil inteiro a gente consiga fazer esse movimento do sepultamento digno. Não, com certeza. Que é justo. Assim, só para mim realizar isso, né? Então, o que você está dizendo é o seguinte, né? Ou seja, um bebê com 19 semanas, ou que está abaixo de 500 gramas, ou que tem menos de 25 centímetros, hoje, conta, uma mulher perde esse bebê. O médico, ele pergunta para a mulher o que você vai fazer? Ele não pergunta. Não. Então, ele é descartado como se não fosse nada. Como se fosse uma verruga que tivesse extraído do corpo. Exatamente. Como se fosse lixo. Corte cabelo. Até dente, gente, a gente guarda. Não, esse lixo tá lá. Cara, animal você não pode jogar no lixo. Se você joga qualquer animal no lixo, você pode ser multado e preso. Você não pode jogar. Tem que chamar o setor responsável, vai lá e recolhe o animal para levar embora. Você não pode jogar nenhum tipo de animal. E ser humano, você pode. Pois é. Mas é. E acho que assim, né, Sérgio? Desculpa até a forma sincera que eu vou falar para isso para você. Assim, é um pouco também da sociedade que estamos vivendo hoje. Sim. Você vai concordar comigo? Porque assim, a Márcia, como mãe, né? Gente, eu tô apontando pra Márcia porque ela tá aqui, tá? A Márcia tá aqui atrás, escondida. Tá dá um beliscão no Sérgio quando ele faz uma coisa errada aqui, mas a Márcia tá aqui, né? Isso aqui é Efésios 4, acontecendo na verdade, entendeu? Ela é o suporte dele. Verdade, ele é a autoridade, ela é o suporte. É assim que funciona a vida do casal. Mas assim, a Márcia como mãe, ela falou, eu quero ver meu filho. Sim. Né? E para nós homens, até eu sou pai recente, né, gente, como vocês sabem, e para nós assim, é difícil realizar isso, porque a gente não vê. Mas a Márcia não, ela sentiu 9 meses, né, todos os filhos dela. E a gente meio que realiza quando o filho nasce, né? Sim. Mas pra gente, assim, é realmente diferente. Mas assim, o fato de nós, né, você não ter feito um escândalo no hospital, de não ter feito... É um pouco da nossa sociedade que a gente foi moldado. E por isso que hoje, né, tem tantas leis abortivas passando no Brasil e as pessoas acham normal. Sim, né? sim. Então, talvez é um ponto de um resgate que esse projeto pode trazer também para a cultura brasileira, né? A vida humana começa na concepção. E a partir dali, você tem uma alma que você deve zelar, você tem um ser humano que você deve zelar. E ali as pessoas começam a ver aquilo como vida, e projetos abortivos que vêm no futuro vão ser cada vez mais combatidos. Combatidos pela sociedade, na verdade. Exatamente. É uma questão de cultura mesmo. E eu tenho ido conversar com muita gente, até com o médico. E o médico fala assim, eu nunca pensei nisso.
Porque é cultura. A pessoa vai lá, faz a faculdade de medicina, termina a faculdade de medicina, vai para o hospital e começa a trabalhar. Aí ele chega lá, ele aprende com quem está lá. Aí quem está lá fala, olha, você faz aqui, chegou a mulher lá, faz a curetagem, faz isso, faz papá, descarta aqui e tá. O médico não pensa. Muitos médicos não pensam. Eu tive na faculdade de Humanitas conversando com 2 obstetras, um homem e uma mulher. E quando eu comecei a relatar e contar a minha história e mostrei o material, eu levei os bebezinhos para eles, tal, eles até falaram, esse aqui é mais ou menos assim mesmo, tal, não sei o quê. Foi bem legal a conversa com eles. E eles, médicos antigos, falaram assim, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Nós fizemos uma audiência pública aqui, em São José, e até o Dr. Ives Gandra, ele deu o parecer no projeto, falando que realmente era um projeto que poderia ser apresentado na cidade, porque tem gente que fala que é um projeto inconstitucional, que a gente não pode apresentar na cidade, que isso é lei federal, tal. Ele constatou para nós a legalidade do projeto, né, o Dr. Ives Gandra, e tinha psicólogos, tinha psiquiatras falando da importância do luto, da importância de você encerrar o ciclo da gravidez fazendo sepultamento, falou de repente da economia que traz para aquela mãe que vai entrar em depressão, falou na questão... A própria lei trabalhista, né? Lei trabalhista, falou da questão de índices de suicídio que acontece por conta do trauma de não ter feito o sepultamento do filho, ou seja, várias coisas. E tinha um médico lá também. E ele pediu a palavra, pediu o microfone, pediu desculpas na frente de todo mundo. Legal. Né? Pediu desculpas. Ele falou, olha, eu nunca... Ele não é obstetra, ele é cirurgião. Mas ele falou, eu nunca pensei nisso e estou aqui pegando o microfone pedindo desculpa por todos os médicos que nunca pensaram nisso também. E ele falou, ele é um deputado estadual, doutor Elton, e ele falou, eu vou levar essa discussão também para a Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, a sociedade está no automático. E é assim que funciona. Ela perdeu o filho? Não. Daqui a pouco você tem outro. Daqui a 6 meses você está grávida de novo, tal, pega aquilo e joga fora. E quando eu postei isso na minha rede social, começaram a chegar os depoimentos. Eu perdi. Eu não fui enterrar. A enfermeira jogou no lixo na minha frente. Eu vi ela jogando no lixo. Né? Eu perdi há 40 anos atrás e eu nunca esqueci da carinha do meu filho. Né? E ele foi jogado no lixo também. Ou seja, muita gente falando das experiências. Né? Então, isso fortalece a nós. Falou, bom, nós temos que aprovar essa lei, nós temos que fazer esse trabalho na nossa cidade e fazer isso acontecer, porque vai ser um benefício muito grande. Uma coisa também que até o Dom Kiko, que é lá de Brasília, que estava no seminário que a gente apresentou, ele falou uma coisa. Ele falou que reconhecer o sepultamento da criança desde a fecundação é reconhecer que ali é um ser humano. E, por isso, a cultura da morte luta contra esse reconhecimento, porque daí é o que você falou. As leis do aborto falam, não, até tantas semanas pode abortar porque não é criança, é feto, é embrião, entendeu? Eles usam outras denominações. Então, reconhecer que a importância do sepultamento, um atestado de óbito com um nome, né? O nosso filho tem nome que nós demos, mas você não tem direito a uma certidão de óbito. Né? E a lei passa... Você dá para você, né? A gente dá no coração, né? Cuidado, né? Mas a importância de você declarar com uma certidão de óbito e dar um nome, você está dizendo que aquilo ali é um ser humano, então ele não pode ser abortado. Você não pode matar. Entendeu? E gozado assim, o contra-cheque que isso vai ser, né, gente? Porque assim, imagina, a gente aprova essa lei. Infelizmente, temos hoje leis abortivas, né, no Brasil. Sim, né? sim. Além de mancéfalos, a declaração da mulher, né, se ela se declara que foi estuprada, Sim. até mesmo pelo próprio marido, ela Sim. pode abortar o próprio filho. Né? Sim. Mas essa lei vai vir como assim, ok, estamos matando o seu filho conforme a lei, agora toma o atestado de óbito que você matou o seu filho. Imagina o impacto que isso pode trazer. Né? E vamos pensar pelo bem. Verdade. Vamos pensar pelo bem, porque acho que, não sei se você... Queria ter a sua opinião sobre isso, Sérgio. Assim, as leis abortivas existem, né? Mas ainda é ilegal o aborto no Brasil. Sim. É um crime sem pena. Exato. É um crime que não é penalizado. Exato. Ele não deixou de ser crime. Acontece nas clínicas clandestinas, a gente nunca viu uma mulher ser presa porque abortou, Sim. ou um médico que fez um aborto, né? Sim. E não necessariamente acontece em clínica clandestina, né?
Hoje, ele acontece aberto a mulher que foi só não tem estuprada, pena mesmo. a mulher que foi estuprada, ela Ela tem, pode ir ao hospital, eles chamam de aborto legal. Ela pode ir ao hospital Né? e... Ela Com 9 vai meses lá, de gravidez, né? Com 9 meses de gravidez, Gravidez, ele existe o aborto, ela tem permissão. Ela demorou 9 meses para dizer que ela foi estuprada, aí ela mata o filho. Pois é. Né? O PL, graças a Deus, trouxe uma lei que pelo menos vai ter que ter um BO, um boletim de ocorrência, né? Que aí trouxe Então, por isso a nossa dificuldade de aprovar o projeto. Agora vamos lá, por que nunca se fala na questão da permissão do aborto do pai? A mulher pode chegar lá, no caso de estupro, estupro não porque não é do pai, mas no caso, de repente, o próprio marido, alguma coisa assim, o pai não é corresponsável por aquilo, é só a mulher que define, só ela que escolhe. Claro que o sofrimento dela, nós sabemos que é maior, porque ela está com a vida dentro dela ali, nós, como o Estevão falou muito bem, a gente está ali, é mais comunhão espiritual do que carne em si, do que físico em si, já quando nasce que a gente tem essa sensação. Mas por que não se fala dessa corresponsabilidade do pai também? Então, porque Só da mulher. Quanto menos gente ajudar a decidir, mais fácil de fazer o aborto. Saiu agora, há pouco tempo atrás, uma resolução do CONANDA, que é um conselho da saúde lá em Brasília, e ela diz o seguinte: se uma criança de 14 anos de idade for no conselho tutelar e disser que está grávida, o conselho tutelar deve encaminhá-la ao hospital para a realização do aborto, não para a família. E não contar para a família. Aí não contar para a família. Não levar para a família, porque a decisão é da menina, da criança. Entendeu? Seja, isso é um ela é tipo... Entendeu? Porque o conselho tutelar, o que ele faz? Ele tem que chamar a mãe: olha, sua filha está usando droga, sua filha está na rua, claro, é proteção. Mas se ela está grávida e quer abortar, não pode levar para o pai e para a mãe. Tem que levar direto para o hospital. Para abortar. Primeiro Não, entendi, não. Primeiro ele aborta. Eu entendi. Aí depois chama a mãe e o pai e fala: olha, sua filha está aqui, ela fez um aborto. Cuida dela agora que o trauma que ela está carregando, eu... você vai ter que pagar psicólogo, vai ter que pagar um psiquiatra, vai ter que conduzi-lo pro resto da vida. Uma resolução do CONANDA que saiu agora, né, no começo do ano. Às vezes os pais são enfaticamente contra o aborto, vai lá e descobre e mataram antes deles. Não pode. Não, porque o pai não poderia entrar nesse não, eu vou não quero. Eu quero assumir. Não, é minha filha, não eu quero neto, neto, eu quero meu neto. Acabou, pronto. O conselho tutelar não pode levar. O campeonato de tomar a guarda do pai. Sim, claro. Então tem essa resolução do CONANDA e tem uma lei tramitando em Brasília para anular essa resolução. Entendeu? Tem que ter, tem mas que anular, quem tá pelo amor de brigando Deus. são os deputados pró-vida, que não são ainda a maioria no Congresso, né? Então a importância da gente ter deputados, senadores, vereadores. É treta, né? Movimento na vida política. Não só com o seu voto, né? Mas você que tem um perfil tem como que Sérgio, cobrar. um perfil público, né? Como é necessário. Gente, a gente antes de tudo, nós católicos somos a igreja militante. Exato. A gente passa por muita cruz, né, Sérgio? Muito demais. Nossa, a vida política não é fácil. Eu imagino. Entendeu? Mas perseguição não só no Sérgio, mas também vai para a família. Vai. Porque esse tema, por mais que as pessoas não falem disso, é uma batalha espiritual. Isso que eu ia falar. É uma batalha espiritual. Para mim não é só temporal, não. Não é temporal. Não é, não, a gente é contra o temporal é o que se vê da luta. O temporal é o que se a fala, o que a enxergar, gente ver vê. da luta. E as pessoas falam: não, mas a sua lei, né? Não concordo, porque é a decisão da mãe, entendeu? A pessoa está sendo usada espiritualmente por alguma coisa maior do que ela. Porque quer, né? Eu não dou muito boi, não, mas... Vamos lá. Porque quer. Tem coisa também que não é... Estou sendo usado, mas é porque eu permito. Mas existe um plano maligno, né? Claro, existe. A cultura da morte. Da e é morte. isso que eu queria falar. Eu queria falar assim, o que define a vida já na concepção não é a ciência em si, é a fé. Não, é a ciência. A ciência, senão a ciência não permitiria que o aborto acontecesse até 3 meses, mas não, a ciência... É o feto. Mas a vida, para entender que é vida, é a ciência que define. Porque se a ciência definisse, se isso já é tá cientificamente definido. Provado... Mas já está. É cientificamente provado, porém não dá a dignidade da vida a partir disso. Já está. Porque assim, para mim, a maior fortaleza que se tem disso é a comunhão fé e ciência. Sim.
Sim. Né? Porque afeta a alma, está ali, o espírito está ali. E isso também é uma luta muito contra a própria igreja, contra a vida espiritual, Sim. porque é um poder que pode tirar isso tudo da mão daqueles que detêm o poder hoje. Né? Então você consegue, através da religião, fazer movimentos para que em pró-vida. E a maioria de que são pró-vida são religiosos. São cristãos, são políticos, mas são cristãos que estão A ali. maioria são católicos, evangélicos, evangélicos, espíritas. são Quando, ali. nesses temas é o que une os católicos, evangélicos e espíritas no Congresso Nacional, se unem com esses temas da defesa da vida, entendeu? Mas a vida, cientificamente comprovado, começa na fecundação. Porque pode ser uma briga também de poderes, né? Sim, existe. Olha, saiu agora, eu li essa semana, a ONU fez uma pesquisa que a natalidade tem caído no mundo, Sim. né? Tá 2,3 por mulher, você viu? Sim. A recomendação da ONU, vocês não acreditam, aborto e ideologia de gênero. Dá para entender? Tá no relatório da ONU. Para combater a queda da natalidade, eles conseguiram fazer um discurso e recomendar, que não tem lógica, que a matemática não fecha, mas recomendam a liberação do aborto e a ideologia de gênero, a união homossexual. Eu fiquei pensando, eu li umas 10 vezes a matéria e falei, não, mas eu queria ver o relatório. Então, o relatório é contestado pelos católicos, pelo pessoal da vida, mas a ONU conseguiu fazer essa mágica de, olha, como está diminuindo as crianças no mundo e as pessoas estão decidindo ter menos filhos, nós precisamos liberar o aborto. Eu falei, mas peraí, tem coisa errada. Mas é verdade. É recomendação da ONU. Mas assim, para que a gente possa negar a verdade, por isso que é um ponto importante, né? A igreja é a maior contribuidora da ciência. A igreja sim, é a maior claro. Porque Cristo deixa claro quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você busca a verdade, por mais que sejam céticos as pessoas, né? Existem inúmeras conversões de ateus, quando eles vão verdadeiramente em busca da verdade. O maior testemunho disso é Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho tinha aquela busca interior pela verdade, ele abominava a religião da mãe, que era a religião cristã, mas ele tinha aquela busca em si da verdade, ele encontrou o próprio Deus dentro dele, na busca dele da verdade. Então, quanto a ciência, a igreja quer que mais se promovam, porque é lá que vamos. E ela vai encontrar, o Cristo. A ciência sempre, a igreja, ela sempre expôs os milagres dela para a ciência estudar. Ela nunca falou, não, você não pode ir, não. Perfeito. Olha, tá aqui, o nosso milagre tá aqui. Estude aí. Exato. Isso aí, toma aí. Fica à vontade. Dá à vontade. Pode contradizer, pode contradizer à vontade. A igreja sempre foi a favor da ciência, ela nunca foi contra a ciência. Nunca foi contra. Só que também, ela só assume, só apoia ciência, aquilo que é cientificamente comprovado. É a busca da verdade. É a busca da verdade. Exatamente. Né? Então, isso. Mas assim, acho que a gente vai entrar num tema bem complexo, outro bem podcast, filosófico aqui. Mas estamos aqui. Eu queria conversar com você, Sérgio, que assim, é uma lei assim... por mais que tenha católicos, né, pessoal pró-vida, porque como você geralmente são religiosos, né, políticos religiosos, né? Mas assim, é uma questão assim de humanidade. Exatamente. Uma questão humanidade. Assim. Eu até queria saber, assim, Sérgio, agora, na prática, né? O que está acontecendo hoje? Né? Primeiro, eu ouvi falar lá, eu li uma reportagem que parece que você já recebeu um parecer contrário da Comissão de Justiça de São José. É isso? Então, o que acontece? Quando a gente apresenta um projeto na Câmara Municipal, tem uma consultoria legislativa na Câmara Municipal que faz parecer de todos os projetos de todo mundo, certo? Uhum. O parecer da consultoria legislativa da Câmara, ele foi contrário no seguinte termo, não porque não deve ter o sepultamento. Ele foi contrário porque ele disse que eu estou legislando sobre direito civil. E o direito civil é uma legislação que só pode ser feita pelo deputado federal, porque ele vai legislar por o Brasil inteiro. Mas, na verdade, no finalzinho do parecer, ele fala que o serviço de sepultamento é de responsabilidade do município. E nós estamos falando de serviço de sepultamento. Perfeito. E não de direito civil. Entendeu? Então, a gente entende, e até por isso que a gente pediu o parecer do Dr. Ives Gandra, que participou da nossa
da nossa audiência pública para que ele pudesse também, né? Um dos maiores juristas do Brasil aí, um católico e tal. E ele, para ele, falasse para nós, olha, esse projeto é melhor vocês não fazerem porque não é competência do vereador. Pelo contrário, ele falou, vocês podem fazer, até porque saiu uma lei federal agora há pouco tempo que versa algumas coisas sobre a questão do sepultamento, mas não fecha que todas as crianças têm que ser sepultadas, tal. Ele melhorou algumas coisas, mas ainda não fechou. Então ele fala, a lei municipal, ela regulamenta a lei federal. Então ele deu o aval dele, o parecer favorável para que esse projeto possa ser votado na Câmara e aprovado. E aí isso venceu o parecer contrário da comissão, certo? Exatamente. O parecer Comissão de Justiça. Então, esses são outros pareceres. Primeiro é o parecer da Consultoria Legislativa. Uhum. Depois do parecer da Consultoria Legislativa, ele vai para as comissões. Tem a Comissão de Saúde, Comissão de Justiça, entendi. Comissão de Educação, Promoção Social, tal. E daí são os vereadores que dão parecer. Cada comissão tem 3 vereadores. Eu preciso ter 2 pareceres favoráveis na comissão para que esse projeto venha para a pauta na Câmara, entendeu? Em qualquer comissão ou em todas as comissões? Não, ele passa dependendo do tema. Então, a Comissão de Justiça fala sobre todos os projetos. Quando envolve dinheiro e tal, passa na Comissão de Economia. Quando fala de educação, passa na Comissão de Educação. O meu projeto passou na Comissão de Justiça e Promoção Social. Tá. Entendeu? Na promoção social, eu tive parecer favorável. Passou. E na Comissão de Justiça, eu tive parecer contrário e não passou. Mas como ele passou em uma comissão, ele já está apto para vir para o plenário. Ele foi para a pauta. Ele precisa passar em uma comissão. Entendeu? Maravilha. Graças a Deus. E aí, Sérgio, eu queria que, falando dessa cruz, né, que a gente passa, principalmente com projetos assim totalmente contrários ao establishment, né, contrários à cultura da morte, né? Como é que foi a reação? Você disse aí que teve reações muito boas, né? Mas Sim. foi só positivas? Como foi a reação da sociedade e também da mídia para esse projeto? Então, o que você a achou? mídia, nós tivemos reações positivas, não tive nada contrário. Caiu meu telefone aqui. Na rede social, as reações das pessoas que viram os vídeos, viram o projeto e tal, sempre testemunhos de pessoas que perderam o filho e que apoiam o projeto, que querem ver o projeto aprovado. Então, conversei com médicos, eu fui no Pio 12 conversar com as irmãs lá do Pio 12 do hospital, fui na Faculdade Humanitas conversar com os professores de medicina lá, fui no CIPAX, que é um laboratório de análises clínicas daqui de São José, que faz análises, às vezes, quando a criança morre lá, o médico quer investigar. Porque se ele vai precisar fazer algum tratamento para as mães, entendeu? Então ele quer fazer a investigação. Então ele manda para o CIPAX faz investigação. Eu tive lá no laboratório, vi todo o processo de investigação, o que faz, até chegar numa lâmina de laboratório e tal. E eles foram favoráveis também, porque eu queria saber na prática como que acontecia hoje e se era possível a gente reverter isso de jogar no lixo para fazer o sepultamento. E todas as manifestações do hospital, do laboratório, dos médicos lá da faculdade foram favoráveis. O único empecilho na nossa cidade está sendo o governo municipal. Governo municipal. Podemos dar nome aos bois aí? O que está acontecendo? Que é a Comissão Legislativa, que é a Comissão... Comissão de Justiça. Não, os vereadores, alguns vereadores pertencem à base do governo, alguns vereadores são contra o governo e alguns vereadores são independentes. Né? Eu me coloco na condição de um vereador independente. O que é um vereador da base do governo e o que é um vereador independente? Vereador independente é aquele que vota no projeto. O projeto chega, eu analiso o projeto e falo, nossa, o projeto é bom, hein? Vou votar a favor. De quem que é? Não interessa. Não interessa se é do vereador, se é do governo. É o projeto que importa. É o projeto que importa. Não interessa o partido do vereador, não interessa nada. Entendeu? Se o projeto é bom, eu tenho uma equipe de advogados que olha o projeto. Fala, olha, esse projeto aqui, ele é isso. A gente analisa o projeto. Esse é o vereador independente. O vereador de oposição, ele olha, de quem é o projeto? É do governo? Eu sou contra. Entendeu? E o vereador da base de quem é o projeto? É da oposição? Estou contra.
Então, o que você está me dizendo, né? Ou seja, são os vereadores que hoje apoiam o prefeito Anderson, né? É Sim. que hoje eles estão barrando o projeto. Estão barrando o projeto, eles e o governo, né? Porque O próprio prefeito Anderson. próprio prefeito Anderson, os seus secretários e tal, eles têm o que a gente chama de bancada do prefeito, a base de governo do prefeito, eles conversam entre eles e falam, esse nós vamos aprovar, esse nós não vamos aprovar. Então a gente está sofrendo uma resistência, eles... E tem um motivo, eles alegam os motivos? Eles não reprovam, né? Isso é o que deixa... Eu assisti a algumas sessões. Sim. Eles não reprovam, né? Eles tão- tiram da pauta. Eles estão adiando o meu Eles projeto. tiram da pauta. Então eu não vota. ponho para ser votado, o líder do governo vai lá, pede para adiar o projeto, eles votam pelo adiamento, não vai para a pauta. Então eles não votam. E muitos são católicos, que estão aí Muitos são envolvidos na católicos, igreja, que estão aí com o microfone na mão, são que estão aí dentro de um evangélicos, palco, são conduzindo evangélicos, toda uma festa né? da igreja e todo mundo aplaudindo, dando a mão, blá blá blá, e pede ajuda quando precisa. Aí, nessa hora, vai tirando, e não vota, cara. E não vota o projeto. Porque né? se votar contra, vai ter que falar o porquê, e aí, de repente, consegue até, então vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. Fica tudo, não vota, tira da pauta, pronto, acabou. Teve um grupo de mães que está acompanhando esse projeto, né? A Nica é uma das lideranças lá que estão acompanhando o projeto, estão indo na sessão, e na semana passada fizeram uma reunião com os vereadores que tiram da pauta e não deixam ser votado. Eles falaram, mas o projeto tem alguns erros técnicos. Para não dizer que eu sou contra, eu falo que tem erro técnico. Tá, então passa os erros técnicos para a gente corrigir. Corrige, claro. Passa os erros técnicos para a gente corrigir. Eles não enviaram para as mães o que são os erros técnicos. Né? E a gente fica nessa de... Tá sem vírgula. Eu me propus a corrigir o projeto se existem erros técnicos, mas esses erros técnicos não foram apresentados. Então a gente fica refém. Né, Há quanto tempo já está nesse adiamento? Já adiaram 3 vezes. Eles têm direito de adiar 8 vezes. Depois da 8ª vez? Depois da 8ª vez, ou ele vai para votação, ou eu posso pedir para adiar. Isso é a regra. Né? Só que nesse meio, o que aconteceu? Um vereador da base do governo apresentou um projeto, um substitutivo de um projeto antigo dele, que ele apresentou lá em fevereiro, que falava do luto parental, que é a acomodação de mãe em alas separadas, tal, não falava nada de sepultamento digno, falava de luto parental. Ele pegou e apresentou nesse projeto lá de fevereiro um substitutivo falando do sepultamento, mas que não é o sepultamento digno do jeito que a gente está defendendo. Uhum. Ele apresentou esse projeto. Aí, o que eles estão tentando fazer? Porque quando existem projetos iguais, não similares, não parecidos, iguais, que falam da mesma coisa, tal, vota e aprova o projeto de quem apresentou o projeto primeiro. Certo? Entendi. Aí eles apresentaram esse projeto que não fala 100% do que a gente fala. Ele fala de um sepultamento assim, pode sepultar, mas depende do médico. O médico fala que não pode... não vai sepultar, entendeu? Então deixa aberto algumas questões que o nosso projeto não deixa. Deixa de ser digno. Deixa de ser um 100%. Deixa de ser digno, né? Porque Sim. a dignidade é direito humano, exatamente. Independente disso. Né? Todos. Permite a incineração, né? O projeto que ele apresenta permite a incineração, o nosso não permite a incineração, o nosso é ou sepultamento ou cremação, que são dois métodos de sepultamento. Perfeito. Cremação e... Incinerar é lixo. Jogar lixo, não muda nada. Joga no jeito lixo. Incinerar é lixo, entendeu? Então, eles estão apresentando esse projeto, fazendo uma manobra dentro da Câmara Municipal para que o meu projeto seja arquivado, que ele não vá para votação, para não expor os vereadores católicos e evangélicos que não querem votar contra. Eita, Lelê. Essa é a realidade da Câmara Municipal de São Se José. você quiser saber quem são, cara, o Estevão vai colocar aqui o Instagram do Sérgio. Lá também tem no meu, também tem no da Nica. Tá lá. Saber quem são aqueles que estão votando aí. É que são bastante. Falar o nome aqui é muita gente, você pode acabar cometendo uma injustiça. Então, olha lá, vai estar lá marcado. Perfeito. E assim, né? Eu acho que assim, é uma luta hércula. É uma cruz que acho que você carrega, né, Sérgio? Seria um projeto assim para todo mundo abraçar e ser levado. Quando eu pensei no projeto, eu conversei em casa, conversei com a minha equipe, eu falei, não,
Conversava com o Todo nossa, mundo, que projeto lógico. legal. Lindo. Conversava com o outro, nossa, que projeto legal. Todo mundo projeto legal. Ficou 3 meses na Câmara, o governo não se manifestou, os vereadores não se manifestaram, ninguém pôs uma emenda, falar assim, olha, mas tem um erro aí, vamos botar uma emenda aí, vamos melhorar isso aqui. Ninguém falou nada, porque eles tinham certeza que os projetos iam morrer nas comissões, que o projeto ia morrer nas comissões. Ele não passando nas comissões, ele não vem para a pauta, ninguém se queima. Perfeito. Mas ele veio para a pauta, ele passou numa comissão e veio para a pauta. E daí que eles começaram a falar, não, mas esse projeto tem vício de iniciativa, ele tem um erro técnico, ele precisa ser melhorado, tal, vamos pensar. Ficaram me enrolando até achar essa alternativa de botar um outro projeto de um outro vereador e arquivar o meu, porque eles não querem sofrer o desgaste da votação. E É a um gente- desgaste. É um desgaste para eles, certeza. né? O cara é da igreja, o outro é evangélico, então um desgaste. votar contra é um desgaste. Mas se for arquivado, ele fala assim, eu era a favor, mas foi arquivado. Então, Cara, e assim, ó. Enfim, aí seria julgamento da minha parte, então deixa quieto. corta essa parte. Não Você vamos, joga- vamos não, em frente. você Isso joga bem. que é podcast, que é uma coisa... Mas, enfim, esse quieto. projeto também, eu pesquisei aqui minimamente sobre esse. Uma das pessoas que estão trazendo lá para São Paulo, no município de São Paulo, é o Lucas Pavanato. É. Né? Lá eu consegui falar com dois vereadores. A Zoe Martini, Certo? que é do PL também, né, do meu partido, Que tá agora aí, né? e o Lucas Pavanato, que é do meu partido também. Os dois abraçaram o projeto e estão apresentando em São Paulo. Então, acho que talvez seria o Lucas Pavanato umas pessoas mais influentes hoje nas redes Hoje, sociais, sim. né? Sim. Eu acho que ele está perdendo só pro Nicolas hoje. Verdade. E tá com uma E crescente muito inteligentíssimo, grande. né? Super É muito inteligente. legal. Sim, É muito bom ouvir. Então, dá até um apelo aqui, Lucas. Olha aqui para São José, né? É verdade. Trazer aqui a mídia aqui para trazer, porque uma hora, quando o Lucas falar isso, o pessoal de São José, aqueles vereadores que É era verdade, contra, cara. Verdade. aqueles verdade. vereadores que era contra, agora eu quero aprovar, cadê meu nome para aprovar, né? também. Acho que, enfim, isso é um pouco de politicagem, né? Sim, Acho claro, que faz parte politicagem. da Eu não acho que é desse pouco, mundo, não, né? cara. Eu acho que é tudo. Eu acho que 95% é politicagem. O cara acaba. E assim, a gente acha que corrupção é somente roubar, enganar, mentir. Não. O cara corrompe valores, porque se ele é Exato. cristão, ele tem um valor, cara. E se ele está escolhendo um partido ao invés do seu valor, é corrupção. Entende? É corrupção. Com certeza. Né? O cara é cristão. Cara, não tem como você falar assim, eu sou cristão, mas não sou a favor da vida. Não tem lógica, não cabe na mesma, Sim, claro. na mesma roupinha. Né, cara? Não dá. E aí não tem como. Então, para mim é corrupção também, cara. É entender isso. E aí, muita máscara aí fora. Eu sou meio revoltado com essas coisas. Aí, muita máscara aí fora, porque, cara, é interessante, cara. Aí, tira foto apoiando, tira foto abraçando o padre, tira foto sendo ministro, tira foto, não sei o quê, no meio do povo, da igreja. Aí, enche a boca para 500 toneladas de comida para quem necessita. Mas, cara, não defende a vida no ventre. Perfeito. Sabe, pelo amor de Deus. Eu vou pôr um tema um pouco... Nem tá na pauta, viu, gente? Traz um tema aqui. Nada que eu falei tá. Só pra você saber. Porque, assim, é muito fácil também a gente falar dos políticos, sabe? Claro, claro, Sim, claro, claro. Que claro. ela E fala- nós? Exato. E nós, né? Aí eu até queria perguntar, assim, Sérgio, como é que tá a aceitação desse projeto? E não só aceitação, mas, assim, Apoio. apoio desse projeto na igreja. Como é que hoje você tem visto a aceitação disso? Então, eu tenho... Nós aqui, tá, gente, não pertence a paróquia nenhuma. Esse projeto Isso, é um isso, apostolado, isso, não é um isso. projeto. Nós somos, eu, Wesley, meu sócio aqui, sócio no prejuízo, né? Eu sócio no prejuízo, mas é um apostolado aqui. Mas como é que isso está nas paróquias, de fato? Então, pra eu tenho trazer conversado engajamento? com alguns padres que eu conheço, que eu sou amigo, né? E realmente é muito bem aceito, né? Não vou citar nome de padre nenhum, mas tem muitos padres que apoiam o projeto e tal. Eu quero um pouquinho de água assim, que apoiam o projeto, que eu tenho conversado, tenho me orientado. Até quando eu fui, esse eu vou citar o nome, porque o Dom César pediu para eu conversar com ele. Eu fui conversar com o Dom César, apresentei o projeto para ele, falei, e ele aprovou o projeto, gravamos um vídeo, tá no meu Instagram, com o Dom César permitindo que eu fosse conversar com os padres nas paróquias. E ele falou, vai conversar com o padre Ademir, porque o padre Ademir, ele é doutor em moral.
né? E bioética. Aí eu fui conversar com ele porque eu queria saber o seguinte, o que eu fui perguntar para o Padre Ademir, existe alguma coisa nesse projeto que vai contra a nossa fé? O valor A doutrina. A doutrina moral da A igreja. doutrina moral da igreja e tal. Ele falou, não, tá tudo certo, não existe nada. Antes de protocolar o projeto, eu fui conversar com ele. Posso protocolar esse projeto? Ele falou, pode. O projeto é dentro daquilo que a gente acredita, dentro da nossa fé. Então eu apresentei. Então tem muitos padres que estão a favor. Porém, não existe assim uma campanha, uma manifestação dentro da igreja, né? De, olha, vamos fazer uma campanha dentro da igreja. É isso. Eu acho que São imagens fortes, viu, da cara? atuação, né? Não só agora, porque assim, pessoal, nós somos leigos, né? Também temos atuação dentro disso. Então, cabe nós agora. O Dom César, da nossa diocese, deu apoio a esse projeto. Não cabe nós agora cobrarmos o nosso pároco, cobrarmos as nossas pascons, né? Trazer esse tema mais à luz, porque aí, infelizmente, a gente já está contribuindo com a politicagem, mas estamos lutando pela vida, né? Sim. Isso que importa, né? Como o Wesley bem certamente comentou assim, porque assim, a politicagem existe, muitas vezes é necessária para lutar, sim, muitas vezes é necessária para lutar, mas a gente não pode assim negociar os nossos valores. Não pode. Dizendo algo que assim extremamente importante por questão dos nossos valores. Mas eu estou falando de um feto morto, né? É muito menos grave que um crime do aborto, né? O fato de você jogar no lixo um feto morto é menos grave do que matar de fato uma criança, né? Porém, né, isso também nos ajuda na questão do aborto, né? Então, é um projeto de lei que vai trazer luz à sociedade da importância disso. E uma mãe que ficar grávida aqui em São José dos Campos, então ela vai ter um atestado ali, vai ter que falar assim, o que você vai fazer com o corpo do seu filho, né? Ou seja, não é mais uma verruga que ela está extraindo do corpo dela. Então, você está vendo a mudança cultural que isso pode trazer. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos lutar com isso nas ferramentas que a gente tem. Nós temos aqui o nosso podcast, o Wesley tem bastante influência lá na catedral, eu tenho influência sobre o pessoal da missa tradicional também, que a gente pode lutar contra isso, né? Estamos aqui em um ambiente católico, né? E você também, na sua paróquia, na sua diocese, nas suas pastorais, né? Engajar as pessoas para que isso seja, de fato, um projeto nascendo aqui em São José. Acho que teve em outros lugares que já teve a aprovação desse projeto? Não, certo? nenhuma cidade aprovou esse projeto. Surgir dentro de São José dos Campos. No Brasil. Um projeto como esse, que logo vai para a esfera estadual, logo vai para a esfera federal, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos trazer isso para São José, arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Eu acho que é isso mesmo, é por aí. É isso aí, parar com frescura. Porque muitas vezes o que barra, o Sérgio vai entrar. Mas o Sérgio quer falar, mas o Sérgio é PL. Então, se deixar abertura para ele, vai ser abertura para todo mundo. Não tem a ver com partido, cara. Exato. Entende? Não tem a ver com partido. Não tem a ver. Eu acho que essa pauta não tem a ver. Até porque ele já entende? Não está na eleição, ele já sim. Já está atuante, cara. Então, tem que parar com isso mesmo, dar abertura, deixar entrar. Eu conversei com a nossa amiga Nica, né, no final de semana, e eu levantei um ponto, falei, cara, Nica, eu vejo lá o movimento acontecendo, lá na Câmara, e são mulheres lutando e tal. Assim, e eu insisto na consciência do homem assumir essa parada, sabe? Só vai mulher lá, cara. Cara, só vai mulher lá, e só quem vota é homem. Que é vereador homem. Dos 21, são 19 são homens. São homens. Então, assim, e as mulheres apoiam. Que estão lá ou não? Sim. As mulheres apoiam, porque pela fala que eu ouvi lá, as mulheres apoiam. E assim, cara, a gente tem que entender que isso aqui não é pauta feminina, não é pauta feminista, não. Cara, é ser humano. Não é pauta ideológica. Não é pauta ideológica. Cara, a gente tem que assumir. E entenda uma coisa, existe uma fragilidade feminina, uma sensibilidade diferenciada da mulher, e é por isso que isso é graça, isso é criação divina, ela que dá a luz, ela que sustenta, porque ela é relacionamento, ela é amor, ela é toda essa dedicação. E o homem é aquele que protege, é aquele que é segurança, é aquele que apoia, é aquele que vai à frente como sacrifício. Cadê, sabe? Cadê esse cara que levanta, que vai guerrear, que vai lutar pró vida, à frente da batalha? Exatamente. Então tem mulheres assumindo lança, assumindo escudo, à frente da batalha. E a gente fica assistindo sentado no trono. Exato. Sabe? É muito louco isso, cara. Esse é um assunto para mulheres, mas também é um assunto de homens. Claro. Não tenha dúvida. Bom, pessoal, vamos
acho que debatemos bastante esse projeto. Sérgio, eu queria introduzir um pouquinho mais também nesses assuntos, né? O que hoje também, que você como vereador lá, atuante na Câmara, não só com os seus projetos, mas outros projetos assim, que estamos sendo frustrados na Câmara de Vereadores hoje, projetos que, assim, pautas pró-vida ou pautas que defendem os nossos valores. Existem muitas coisas assim que você, na tua experiência, você viu assim, sucumbir ou que talvez a gente possa tirar na gaveta? Você tem alguma coisa assim desse tipo? Essas pautas mais... Essa não é ideológica, né? Mas as pautas mais ideológicas não são muito comuns serem discutidas na Câmara, né? A Câmara discute mais o que acontece em São José, o trânsito, a segurança, essas pautas. Mas existem algumas pautas lá que os atendimentos aos autistas, que é uma pauta muito importante, que agora está tendo até uma audiência pública lá na Câmara, né? Sobre a defesa das pessoas com autismo. E agora a gente está liderando um trabalho também que fala das pessoas que têm síndrome de Down. Legal. Entendeu? Então, algumas mães nos procuraram, a gente conversou com alguns vereadores e nós montamos uma frente parlamentar em defesa das famílias com pessoas que têm síndrome de Down. Porque a gente sabe da dificuldade que ela tem nas escolas, né? O tratamento desde criança. A gente sabe que essa criança que nasceu com síndrome de Down, se ela for estimulada corretamente desde o início, ela consegue ter uma vida normal, ela consegue namorar, ela consegue casar, ela consegue ter emprego, ela consegue se desenvolver. Vive sozinha. Mas vive sozinho. Vive sozinho. Mas a Prefeitura de São José dos Campos não tem nenhum serviço, né? Serviço público, nenhuma política pública voltada para essas famílias. Então, a gente está começando a discussão. É uma pauta também difícil, porque, infelizmente, o governo ele quer fazer aquilo que aparece, né? Então, ele quer fazer uma obra grande. A gente está vendo na Fundo do Vale ali uma obra grande. Todo mundo conhece aqui em São José a Ponte Estaiada. Lá. Né? É coisa que fica. O cara bolinho. é prefeito, bolinho caipira, né? Bolinho caipira. Tá entendeu? Lá. Então, são coisas que ficam aí. Agora, uma política pública que vai tratar do sepultamento digno, ninguém vai lembrar do Sérgio Camargo daqui a 10 anos. Ele vai fazer o sepultamento porque virou lei e está tudo acontecendo. Mas, quando você passa na Ponte Estaiada, você lembra de quem que mandou fazer, não é? Se não lembrar também, eles fazem a questão de lembrar. Sempre tem. Então, o Propaganda político, ele pensa muito nisso e essas pautas vão ficando esquecidas. Não tem dinheiro para fazer tudo? Não tem. Né? Não tem tudo que você quer, não tem dinheiro para fazer tudo. Mas a prioridade, muitas vezes, a inversão dos valores é o que atrapalha da gente implantar essas políticas para síndrome de Down, para autismo, ou para surdos, entendeu? Para essas outras pautas aí que minha prima, ela é surda, né? Ela não é surda muda, ela é surda. Cara, ela conversa com você assim, sem o menor problema. Ela lê teu lábio, você fala normal com ela escuta, ela responde, ela vocaliza já, né? Porque já aprendeu a vocalizar e tudo mais. E ela tem 2 filhos. Então, é muito interessante que ela é surda, o esposo é surdo e os 2 filhos não são. Né? E ambos, desde 3 anos, falam em Libras. E ela é presidente da Associação dos Surdos. Cara, é uma dificuldade gigantesca, não tem apoio nenhum do prefeito, nada. Ela se encontrou com alguns vereadores, não sei nem quem são, foi na Câmara, discutiu, levou, os caras prometeram a ela uma ajuda de custo mensal para ela, R$75. R$75 ela ia receber todo mês para a Associação de Surdos. E ela atende, né? Tanto os surdos quanto a família de quem tem, porque às vezes não sabe lidar, porque tem toda uma dor ali que envolve, cara. Então, muito louco. E você falou uma coisa que é um absurdo. Não é função do vereador dar ajuda de dinheiro para ninguém. É função de fazer lei, de fazer políticas públicas para favorecer esse trabalho. Ela não pode buscar a empresa, ela não pode buscar apoio, porque tem toda a questão de documentação e tudo mais. Aí ela falou, cara, como é que pode fazer isso? Pode ajudar na documentação? E aí a gente sabe que pode ajudar, pode pegar a documentação dela, dar uma força para ela, até de advogado e tudo mais. Claro, não, você pode fazer a documentação. Para ela, para agilizar até. Montar ali uma associação, uma ONG e tal, fazer uma declaração de utilidade pública, aí ela vai poder receber verbas públicas para fazer o trabalho. Cara, simplesmente nada. Disseram que ela dá ajuda de R$75. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Fazer uma pergunta para vocês um pouco capciosa.
né? O Sérgio, você é do Partido Liberal. Sim. Né? O Partido Liberal, hoje, ele está numa ascendência política, né? Graças ao Bolsonaro, que se uniu ao partido e trouxe a direita meio que se ancorou dentro do Partido Liberal. Hoje é o principal partido do Brasil, o maior partido do Brasil, e tem um crescimento vertiginoso, né? E, graças a Deus, na minha opinião, né? Na minha opinião, gente, tá? Tem hoje ocupado um espaço hoje que estava somente com a esquerda, com o PT. Mas uma das pautas do Partido Liberal é a procura de um Estado mínimo. Ou seja, onde o Estado tem menos influência dentro da sociedade, ele seja mais um Estado mais livre para as pessoas se desenvolverem. Né? Uma das pautas é falar, o Estado ele não produz riqueza. Né? Na verdade, o Estado é um passivo. Né? Hoje, o Estado ele não é capaz de produzir para sustentar. O que ele tem que fazer? É estimular a sociedade para que ela produza, né? Produza empresas. E é uma vertente do Partido Liberal. Sinceramente, não sei se está no estatuto, alguma coisa do tipo. Né? Mas quando a gente propõe essas políticas, qual que é o desafio de você manter um Estado enxuto e trazer políticas públicas dessas que podem onerar mais ainda os impostos? Então, eu vejo que nós estamos vivendo no Brasil um tempo onde as pessoas estão dependentes do Estado. Certo. Entendeu? Então, o Estado ele tem que arrecadar mais, criar mais impostos para distribuir mais dinheiro para quem está dependendo do Estado e não está trabalhando. Perfeito. Entendeu? Então, nós temos estados no Brasil que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira de trabalho assinada. Entendeu? Não dá para você viver num país onde... Não, eu não digo... não dá para você viver num país onde as pessoas não querem trabalhar ou não querem registrar na carteira porque ela tem o Bolsa Família. Perfeito. Claro. Entendeu? O Brasil ele tem que cada dia arrecadar mais e distribui mais dinheiro. E isso é um estelionato eleitoral, porque ele dá dinheiro, aí a pessoa fala, bom, eu vou votar naquele partido ou naquela pessoa porque ele é o dono do Bolsa Família. Se tirar ele, eu vou perder o Bolsa Família. E daí eu vou ter que voltar a trabalhar ou eu não vou ter emprego, né? Porque a pessoa, ela concordou que ela não consegue trabalhar, que ela não tenha emprego, que ela não vai arrumar emprego, mas o Bolsa Família é garantido. Entendeu? Mas ela concordou num ponto D. Na cabeça dela. Você vive assim e vota em mim. Exatamente. Cara, eu nem sei se é uma manipulação consciente. Para mim é muito mais um desvio de caráter. Sabe? Claro que tem gente que não tem conhecimento e é manipulado como massa. E a gente sabe que isso é uma estratégia do progressismo, enfim. Mas, cara, não, tem gente que faz de propósito. Tem 5, 6, 7 filhos aí que faz de propósito. Alguns sim, né? Mas eu concordo assim. A dependência... Isso é espiritual, tá? A dependência, a escravidão, ela não ocorre somente porque a pessoa sabe que ela está dependente e ela quer se manter dependente. Às vezes ela não percebe que isso é uma dependência. Concordo. Não, e foi criada uma cultura. Concordo. Principalmente nos níveis de educação que a gente tem hoje, né? Isso, então, concordo. Mas não, aí você não é só desvio de caráter. Então, você tem estados e estados. Né? Porque eu falei, não é só. Mas, para mim, muito é desvio de caráter. Porque você tem conhecimento. Claro, tem estados que não chegam, que eles não permitem que chegue. Literalmente. Que é o que está querendo fazer agora o governo. Não quer que chegue, literalmente. Não quer que chegue. Esse controle da internet é uma coisa muito simples. E a ideia é essa, não chegar a informação mesmo para que não haja contraponto. Sim, claro. Né? Então, vou ter que fazer. Mas muito disso é a oportunidade. Você tem aí, cara, MST... O cara tem 3, 4, 5 terras e continua caçando, invadindo. Você viu agora, tiraram o cara de uma fazenda, enfim. São essas coisinhas que eu acho que a gente precisa trabalhar também, sabe? Porque não são coisinhas, na verdade, né? Não são coisinhas. É um isso problema grave. É um problema grave. Isso é a politicagem, não é política. Isso é a politicagem, sim, é um benefício uma ferramenta mesmo. Que foi instrumentalizada para isso. Para poder. Mas o governo criou essa dependência. Eu mantenho o povo pobre, eu dou uma coisa para ele sobreviver... E ele vai continuar votando em mim Mas aí cai cria uma cultura, entendeu? Mas cai de novo na pergunta, Sérgio. Mas aí a gente propõe, assim, benefícios bons que você está falando sobre, por exemplo, para os portadores de síndrome de Down. De onde vai vir esse dinheiro sem onerar mais o Estado? Sem ser mais do jeito que está hoje, é praticamente impossível, né? Porque a folha de pagamento, mais os Bolsas Famílias, os benefícios, tudo que acontece, a política no Brasil ela é muito cara.
Né? O Estado é muito caro. Perfeito. Então, quando você fala de enxugar o Estado, quantos milhões de funcionários tem, dependendo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Então, a política hoje ela é muito cara para o país. Entendeu? Então, enxugar o Estado é isso mesmo. 500 deputados? Não, talvez 500 não, mas talvez 300. Né? Toda a estrutura que os deputados têm de passagem aérea, bolsa paletó, residência. Quando um deputado ganha eleição, ele ganha uma verba para ele se mudar para Brasília, para ele fazer a mudança dele, certo? Existe lá uma verba e no ano passado parece que era R$70 mil. Então, R$70 mil eu vou pegar a minha mudança, minha família e vou me mudar para Brasília. Aí eu chego lá, ele ganha um apartamento funcional para ele morar naquele apartamento lá. Quando ele perde, ele passou 4 anos, ele perde a eleição, ele ganha R$70 mil para voltar para casa dele, certo? Aquele que foi reeleito, ele ganha R$70 mil para voltar e R$70 mil para ir para Brasília de novo. Ele ganha R$140 mil. Ele tem que fazer o bate e volta, né? Dá para entender? Sem falar que ele ganha um valor X lá. Isso eu vi uma reportagem falando sobre isso, X lá, porque ele trocar móveis, porque ele não quer, ele pode trocar móveis. Então, aí tem um X da paletó, porque ele não tem condição de, com o salário dele de 30 mil, ele não consegue, 25 mil, ele não consegue comprar roupa, não dá. Tem que ter um auxílio. Acho que esse é o problema de fazer podcast falando de política, porque a gente vai nesse difícil. âmbito. Mas a gente está falando no âmbito federal, mas vamos pensar também no âmbito municipal. Sim. O que hoje, assim, sinceramente, eu não sei como é a carga tributária e qual que é o percentual da carga tributária do município no nosso bolso, né? Mas o que hoje você, como num partido liberal, pode propor de iniciativas muito boas como essa dos autistas e do portadores de síndrome de Down e não onerar mais o Estado? O que pode ser feito? Não. Por exemplo, somente com incentivos fiscais ou então uma revisão tributária do município, alguma coisa do tipo? Então, a revisão tributária é uma coisa interessante que vocês falou. Não onerar não tem jeito, você vai gastar. Você tem que tirar de outras fontes que você fala, bom, aqui eu estou gastando dinheiro que eu não precisava gastar. Perfeito. Entendeu? Uma melhor distribuição. Uma melhor distribuição. Todo mundo fala, né? O cobertor é curto. Então você tem que tirar de um lado para pôr no outro. Mas às vezes você está gastando uma coisa que não precisa. Entendeu? Você está aumentando a quantidade de secretarias. Mas aí entendeu? como é que é feito isso? Por exemplo, aí como é que a gente põe... Porque No orçamento. No começo, todo ano existe uma lei orçamentária. Então o prefeito vai falar assim, olha, eu vou gastar tantos mil na saúde, tantos mil na educação, tantos mil na manutenção da cidade, tanto nisso, tanto naquilo e tal. Ele faz, essa lei ela é votada na Câmara e depois ele administra esse orçamento. Mas ele pode fazer um remanejamento. Entendeu? Então, a cidade vai arrecadar hoje em São José dos Campos, eu acho que é 4,5 bilhões é o orçamento anual. Então, desses 4,5 bilhões, tem tantas escolas, ele vai gastar com escola, funcionário, tem que pagar o salário do funcionário e tal. Então, ele tem que trabalhar esse orçamento e fazer o que é prioridade. O que é prioridade hoje? Cada prefeito vai eleger a sua prioridade. Entendeu? Aí ele fala, não, mas estou precisando de mais dinheiro. Aí ele cria uma taxa que nem no outro mandato foi criada a taxa de lixo. Aí o povo começa a pagar a taxa de lixo e tal. A população tem que colaborar? Tem que colaborar, porque o governo, o Estado, ele não tem dinheiro. O dinheiro é do imposto. Então, se eu quero ter saúde, se eu quero ter a rua limpa, se eu quero ter o caminhão passando na minha casa todo dia pegando lixo, se eu quero ter a iluminação quando eu vou embora para cá, tudo isso tem custo. Né? Uhum. Eu vou pagar por isso, né? Mas tem coisas que ele precisa administrar para falar, não, então eu estou gastando muito aqui, eu preciso remanejar e para atender uma população que não está sendo atendida. Então é dessa maneira, é administrar o dinheiro. E aí, por exemplo, né? Aí voltando aqui um pouco daquele tema do sepultamento digno, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu vou lembrar da morte mais recente que eu tive do meu pai. A gente pagou pelo sepultamento. Sim. Como vai ser? O que está dizendo no projeto de lei? Hoje o sepultamento será do município arcar pelo esse custo ou vai ser da família do feto? Então, a regulamentação da lei não está no meu projeto. O meu projeto diz que é proibido que as crianças sejam jogadas no lixo. Perfeito. Certo? Ótimo. Então, definir isso tal, e o médico precisa fazer a certidão de óbito.
Esse é o que diz o projeto. A regulamentação do projeto, como que isso vai acontecer, o prefeito faz por decreto. Ele regulamenta a lei. Tá, então não vai ter mais sepultamento, beleza. As famílias que quiserem fazer o sepultamento dos seus filhos, vai arcar com as despesas assim como ela arca hoje. Esse serviço ele já existe. Hoje morreu uma pessoa, você pega o atestado de óbito, vai lá na Urban e fala, olha, eu tenho um túmulo lá no cemitério do centro e eu vou sepultar meu marido, meu pai, minha mãe lá e tal. E ela paga, ela compra o caixão, ela paga o serviço lá do pedreiro que vai fazer, é um serviço que ela está pagando. E ela vai poder também inserir, de repente, existem convênios hoje funerários, né? Ela Sim, vai poder usar o convênio funerário que ela tem. O convênio funerário que ela tem e tal, porque é um filho. Então, o tratamento daquele ser humano, ele é o mesmo tratamento daquela pessoa que conviveu comigo durante tantos anos. Quem que paga? A família. A família. A família. A família fala assim, não, eu não quero. Eu rejeito esse não quero. Esse filho. Não quero fazer o sepultamento, não vou fazer o sepultamento e tal. Se a família não tem condição financeira, hoje existe o sepultamento social. Como certo? já existe. Como já existe. Já existe sepultamento social. A família se declara lá pobre. Até indigente mesmo. Tem o indigente hoje, do frio que está fazendo, encontra um indigente morto na rua. O que a prefeitura faz? Ela recolhe e faz o sepultamento. Então, a família que não quiser fazer o sepultamento, o que a gente acredita que tem que ser? A prefeitura pega aquela criança e faz o sepultamento. Eu imagino que tem que ser como é o hoje, não já muda. Existe. O Wesley falou aqui, se morrer o cachorro na casa dele, ele liga na Urban hoje, a Urban vai buscar. E vai fazer. Você não pode enterrar. Nem enterrar você pode. Não, mas eu acredito que assim, então não é esse caso, ou seja, não estamos onerando o município por causa disso. É um serviço que já existe. É um serviço que já existe e acredito que assim, o custo de sepultar um indigente, por exemplo, um adulto, muito mais caro do que se fosse um feto. Sim. Ou um bebê. Um bebê. Claro. O adulto tem o caixão, tem o espaço e tal. Exato. A criança lá, que nem eu tive 2 sobrinhos que a minha cunhada perdeu, os 2 eram gêmeos, estavam lá com 9 meses, né, Paixão? Menos, 7, 8 meses tal. Ela teve direito de fazer o sepultamento. É uma caixinha de sapato tal, botou lá direitinho, levou no túmulo. Do tempo, né? Já estava no tempo que ela teve direito de fazer o sepultamento. Botou na caixinha de sapato tal, arrumou bonitinho tal, levou no túmulo, deixou lá e pronto. Entendeu? Então, o custo para a prefeitura daquelas pessoas que não quiserem fazer, e até porque a gente entende que as famílias que não vão querer fazer, deve ser o quê? 5%? Mínimo. A maioria vai querer fazer. A maioria vai querer fazer. Olha, a hora que você perdeu o filho, fala assim, você tem direito de sepultar o seu filho. Você quer fazer? Ela vai falar, quero. Eu queria fazer 2 pontos aqui, mas o primeiro eu queria perguntar uma coisa que já deveria ter perguntado antes, passou. E perdoe-me a ignorância. Por que eu defino este período? A partir desse período, pode. Então, pode sepultar, porque aí então eu entendo como uma vida. 20 semanas, né? E por que semanas? 20 semanas, né? E por que antes disso, não? O que a ciência explica sobre isso? Por que essa definição? Eu acho que não é tanto a ciência que explica isso, mas é mais essa cultura da morte que fala que acima de 20 semanas, aquela criança já é um ser humano viável. Ela vive fora da barriga da mãe. Então, ela não é um aborto, ela é um parto prematuro. Entendi. Entendeu? Ela deixa de ser um aborto e a nomenclatura é o parto prematuro. Porque se ela for tirada da barriga da mãe, tem a chance de sobrevivência. Ela tem chance de sobrevivência na incubadora. Entendeu? 5 meses, 6 meses, você já consegue. Existe possibilidade de vida, né? Exatamente. Você já tem chance de viver fora da barriga da mãe. Abaixo disso... É uma lógica. É um parasita. Não, abaixo disso é um aborto. Porque acima não disso, é vida. É parto prematuro. Entendeu? Então, por isso que eles dividem aí nessas semanas aí. É muito louco isso, né, cara? Porque o que é um aborto? Abortar é interromper. Certo. Eu interrompo o quê? Uma vida. Então, como é que eu não considero vida? Exato. Entende como é muito louco, é muito ilógico isso. Aí eu queria voltar agora aqui, então, na questão que eu quero te trazer. Cara, o que falta? Sabe, assim, a gente vê tudo isso, a gente está falando aqui, conversando e tal, mas não acha que falta formação? Você acha que falta formação para isso? Para quê?
para católico, para os homens, para as pessoas, Se pra levantarem, poder se lideranças levantarem. Você acha políticas. que a igreja falha com essa formação? Não, eu não vou Ou a falar igreja que em si, mas não a fala a sociedade igreja, em não. si? A sociedade inteira é o que eu deparo com quando eu vou conversar com as pessoas. As pessoas, todo mundo responde assim, eu nunca pensei nisso. Vocês dois já pensaram nisso? Não. Não? A pessoa, Então, entendeu? falta formação? Falta informação. Informação. Mostrar para essas pessoas, olha, você está sabendo que no Brasil todo dia tem criança jogada no lixo? Então, você não Mas acha que jogada no lixo como? Então, você não acha que a informação ela é simplesmente uma placa na parede que eu posso ler, sou informado e pronto? E a formação vai fazer que aquilo tenha sentido para mim? Sim, sim. A sensibilização vai daí do sentido da pessoa. Mas o que falta hoje é mais a informação. Porque quando a pessoa fica sabendo, ela concorda. Ela fala, não, nunca pensei nisso. É assim? Não, tem que sepultar, tá certo. Aí ela, entendeu? Perfeito. A hora que ela fica sabendo, porque não se fala Então, nisso, não se fala. Concordo. Tem que sepultar, mas informado. beleza, mas e aí? Mas eu acho que... Mas informar, até sabe? você sair da sua casa para ir para brigar por isso, aí é... Mas o que o Wesley quer dizer também não é só nesse sentido dessa lei, né? Mas Não, em nos tudo, temas... em tudo. Formação sobre a vida mesmo. Não só sobre a vida também, mas sobre assim, pautas políticas que defendem os valores cristãos, sabe? Sim. Por exemplo, né, é muito fácil a gente estar falando aqui isso, pauta vida, porque assim, no Brasil, graças a Deus, é um país contrário ao aborto. Isso. Né? Parece que teve um censo, eu posso estar equivocado, eu tô lembrando de um número, tá, gente? Ainda é, graças a Deus. Mas parece que é menos de 20%, menos de 15% da população que é favorável ao aborto. O restante é esmagadoramente contra o aborto, né? Porém, né, o que... Fugiu o que eu ia falar. A formação não só... uma formação de Exato, mesmo, mas de assim, tudo. a facilidade de se falar sobre isso. Então, é bem fácil a gente falar sobre esse assunto porque a gente ganha engajamento de todo mundo, da grande parte da população. Porém, mas tem os temas mais espinhosos. Por exemplo, falar de homossexualismo. Né? A equiparação do casamento, equiparação do casamento de heterossexuais com homossexuais. Por exemplo, começar a forçar as igrejas a fazer matrimônio de homossexuais. Né? É possível um dia essa lei vir em algum lugar do mundo e forçar, né? Mas é um tema extremamente delicado de lutar e defender os seus valores cristãos, Sérgio. Então, como é que é essa cruz para você, entendeu? Como é que é você defender os seus valores, que muitas vezes hoje, sinceramente falando, eu acho que é uma pauta que hoje traz visibilidade para você, que traz boas venturas para você, ou seja, você é um candidato defendendo uma pauta que todo mundo quer, né? Mas talvez hoje você pautar contra, por exemplo, forçar uma igreja a celebrar um casamento gay, ou seja, o padre não pode fazer discriminação nesse sentido. Como é que é isso para você? Não só nesse exemplo específico, mas qualquer outra pauta que não seja tão popular assim, que possa trazer descontentamento para a tua pessoa em contradição aos seus valores cristãos. Eu acho que para mim é tranquilo essas pautas. Eu tenho claro na minha cabeça o que a minha fé defende e o que eu defendo através da minha fé. Né? E explico isso para qualquer pessoa. Eu tenho amigos homossexuais, entendeu? Fala assim, olha, uma coisa é você ter amigos, você gostar, acolher a pessoa. Outra coisa, você concordar com a prática homossexual. Então, é claro você dizer para a pessoa, não existe casamento homossexual na igreja. Que nem as pessoas confundiram. Aí, mas o Papa agora mandou dar bênção para casal homossexual. O Papa nunca fez isso. O Papa nunca fez isso. Agora, a bênção, você dá até para o cachorro. Não tem? No dia de São Francisco, o povo não leva os animais para ser benzido lá e o padre não benze? Exato. Você leva o seu carro para ser benzido. Sua casa vai ser benzida. Ele não abençoa a união. Né? Ele não abençoa a união, ele abençoa a pessoa. Entendeu? Tem uma entendeu? lógica, sinceramente, eu sou contra essa benção. Né? Eu posso ser, porque Não, não é um pode dogma ser, da igreja. Né? pode ser. Mas perfeito. Entendeu? Porque você leva lá a sua casa, benze a casa, benze aqui a chave da casa, benze o meu terço, o meu anel, não sei o quê. A única coisa que não tem benção, você sabe o que é? Não tem benção. Se você levar para o padre, ele vai falar assim, não, isso aí não posso benzer. Sabe o que é? Não. A Bíblia. É? Não tem benção para a Bíblia. A Bíblia já é a palavra de Deus. Não, eu nunca... Você nunca pensou nisso, né? Um dia eu também Não é nunca objeto, tinha... né?
Nunca tinha pensado nisso. Não Aí, sabia. esses dias eu fui na Canção Nova, eu comprei uma Bíblia nova. Tava precisando de uma Bíblia, achei uma Bíblia, nossa, bonita essa Bíblia. Comprei a Bíblia. Daí, eu falei, vou levar para o padre benzer. Na hora eu já pensei, mas benzer a Bíblia? Eu acho que tá errado isso. Aí eu fui lá e conversei com ele. Ele falou, não, Bíblia a gente não benze. Entendi. mas o Sérgio... Entendeu? Então a bênção ela existe para tudo. Ó, você leva água para benzer, você leva sal para benzer, a casa para benzer, o seu animal você pode levar para benzer, o seu carro você pode levar para benzer. A pessoa, independente dela ser homossexual, dela ser bandida, chega, benção, padre. O padre fala, Deus abençoe. Perfeito. Mas, Deixa eu falar sobre... Só completar uma pergunta, porque assim, é um pouquinho mais espinhoso. Mas, por exemplo, assim, às vezes existem pautas públicas, por exemplo, distribuição de camisinhas. É complicado você ser Cara, contra vai na isso. escola, irmão. É que o seu filho vai Sim. chegar lá. O Davi vai chegar lá. Não, tudo Mas bem. na escola, assuntos, por exemplo, que o MEC insiste em colocar dentro das escolas de uma criança de 9 anos como meu filho e fala sobre o homossexualismo, o Sim. transgênero e dentro da escola. Sim. E a formação dele. Não, eu entendi, mas assim, o Sérgio, como cristão, deve ser contra isso. Contra a Sim, distribuição contra de isso. camisinha. Carnaval. Contra a distribuição de Aquela camisinha. vacina, a própria vacina, né, que estava andando nas meninas que eles falam que é a vacina de doença HPV? HPV. Então, A gente não tem comprovação nenhuma de que uma faz cruz, mal, certo, que faz Sérgio? bem, que é abortivo, que não é e tal. Então é difícil a gente falar nisso. Né? Eu sou contra a vacina. Por quê? Porque eu acho que é abortivo. Eu acho Não, que é. não. Não, então. Mas Eu a acho que ela distribuição de permite camisinha. algumas coisas. Por que a distribuição de camisinha a gente é contra? Porque se você está incentivando Isso. uma prática, entendeu? libidinosa, fora do casamento. Fora do que casamento. condenado Então, pela igreja. você está aceitando que as pessoas fazem e você está incentivando. E Então, sem falar que a assim, igreja é contra nem isso. só o sexo fora do casamento, mas um casal, né? O casal mesmo, Um casal, usar. casado, que usa É. camisinha tá cometendo pecado mortal. Tá cometendo pecado mortal. Tá? Exatamente. A igreja, né? Eu falo isso com a tranquilidade de quem estudou muito sobre esse assunto. A igreja condena qualquer método contraceptivo não natural. Sim. Né? Inclusive, até os naturais, você precisa ter um motivo grave para poder espaçar a gravidez. Mas esse é outro podcast. Outro assunto. Mas- o que eu falo Mas de esses temas, Mas é um cruz, uma cruz. sistemas católicos, a Mas é gente que eu falo de assume informação. e conversa e Eu vou discute. insistir na formação, cara, porque assim, eu acho que é necessária a formação. E Cabe à igreja? Eu vou trazer um exemplo. Cara, eu acho que a igreja precisa sim ser inserida nisso e assumir essa responsabilidade também, não só para ela, obviamente, não só da igreja, mas ter. Vou pegar um exemplo de, cara, de dízimo, tá? A gente tem aqui em São José uma paróquia que foi a maior arrecadação de dízimo do Brasil, que apoiou tudo mais, e foi todo um trabalho de conscientização, Foi. de formação. Foi. Formação. É nesse contexto que eu estou falando. Poderíamos ter mais apoio em relação a isso se tivéssemos mais formação Sim. dentro, falando de política, falando do que é, do que não é, a diferença de politicagem, partidos, enfim. N informações que eu acho que é necessário, porque essa é uma estrutura que ajuda o ser humano na decisão. Entende? E no apoio daquilo que ele acredita. Sim, mas eu acho que a formação vem um pouco disso também, né? Nós estamos aí na internet, né? Exato. Os podcasts, eu acho que os apostolados, Somos igreja fazer essa também. formação. Porque, por exemplo, ali na catedral, o padre Luiz Fernando, ele é um padre que apoia as novas iniciativas. Então, se eu chegar lá para ele hoje e falar, padre, eu estou querendo dar um curso sobre isso. Ele fala, tema legal, você faz? Faço. Pode fazer. Entendeu? Agora, não adianta eu querer que o padre faça. Não, Ele não dá isso. conta. Não é ele Né? fazer, não, cara. Ele Essa não dá conta, permissão mas mesmo. ele isso. e eu estava no encontro esse final de semana e ele falou: as pessoas vêm aqui e trazem ideias maravilhosas. Mas não põe a mão. E eu falo assim: você vai fazer? Não. Então não tem quem faça. O padre também não vai assumir de fazer, né? Então a formação. Então falta. Falta formação, mas não por culpa da igreja. Não. Por culpa nossa mesmo. Ó, mas assim, eu defendendo o ponto do Wesley, A ideia não é culpa, não. filosofando sobre isso, assim, a igreja como um organismo vivo, inserido dentro de uma sociedade, e hoje a sociedade moderna, hoje vive em democracias, né? Era muito mais fácil antes, na época da monarquia, que era só um alinhamento com o rei lá e estava tudo certo. Hoje a gente... Que não deu muito certo, né? Deu sim. Mais ou menos. Deu mais certo que errado. Vai outro podcast. Mas Cuidado, hein? Cuidado. Tô Olha. querendo chegar lá, hein, cara. No Brasil Só funciona tô muito mudando bem, o viu? rei pra ditador. Mas vamos lá. Mas o ponto é o seguinte: a igreja, como um organismo vivo que age dentro da sociedade, ela deve também pensar na sua sobrevivência. Subsistência Né? mesmo. Como?
né? Hoje, por exemplo, a gente passou há pouco tempo um período de pandemia onde nós fomos impedidos de ir à missa. É um ponto... Gente, assim, se deve fazer ou não é esse o ponto, mas assim, a igreja é a mandatória sobre isso, né? Não cabe ao Estado regulamentar a igreja, né? Que é um grande ponto do laicismo, né? Diferente de um Estado laico, onde a liberdade de religião, não uma igreja que se submete ao Estado. Isso que é importante, né? Então, o Papa Francisco deu a liberação para todo mundo e logo não era necessário as missas. Mas os bispos não puderam fazer opção. Não, na minha diocese vai ter missa. Não podia, porque a igreja estava sendo submetida ao Estado não por causa de uma lei, mas por causa de uma determinação judicial do STF, né? Então, cabe à igreja também formar cidadãos, né, para que elas possam legislar, possam não só entrar dentro do legislativo num poder federal, municipal ou estadual, mas também entrar juízes, entrar em outras esferas de poder no Brasil, para que ela possa defender os valores dela que ela defende, né? Sim, não, eu acho que é importantíssimo a gente formar cidadãos. Eu acho que a comunidade do padre é em cima disso, né? Formar cidadãos para estar atuando em todos os lugares. Você falou de juiz, de professor, de médico e tal, ter cidadãos conscientes, católicos, para formar todos. A visão é ser discípulo, né? É discípulo para ser discípulo. Sim. Mas é para estar lá na ponta. Esse discípulo, ele engloba todo o ser humano em si, toda política e tudo mais. Mas tem um ponto falho nisso. Para estar atuante. Qual que é um grande desafio de a gente formar bons cidadãos? Que elas conheçam também a própria igreja. E aí a gente tem falhado bastante. Né? Esse é o ponto. Catequese é uma coisa que tem falhado bastante. Cara, se tem. Sim. Voltando do corte, e é isso. Né? Esse bate-papo aqui, assim, pessoal, teve até partes aqui que vocês não viram, tá? Porque mas vai virar short. Política. Não vai virar nada. Nem tudo. Não, mas falar de política é uma coisa assim, né? Vamos falar assim, é falar da nossa vida, é falar da nossa sociedade, é falar da nossa cultura, é falar dos nossos valores. E por isso que falar de política é importante. Por isso que é importante você falar de política, você que vive política. Essa ideia de que, eu não gosto de política porque tem ladrão. Tem ladrão por causa disso mesmo, porque você não vive política. Né? Então é muito importante, sim, que você se aprofunde na fé, que você busque valores, né? Busque os valores cristãos, os valores católicos, entenda a sua igreja e vá para a vida pública, assim como o Sérgio fez. Né? Então, acho que esse podcast, além de falar dessa PL aqui, né? A PL 124/2025, que precisamos lutar aqui em São José, é para alertar você também, meu irmão, para você alertar a sua mente, você que nunca pensou em viver uma vida pública, você que é um bom cristão, você que é um bom católico, mas não quer viver essa vida pública para não se sujar. A cruz é pesada. Cristo sofreu carregando a sua cruz. O Sérgio está aqui, mostrando um pouco da cruz que ele carrega, sendo um político. Temos também outros políticos dessa forma. Então a gente precisa unir forças para que a gente... O céu nunca vai existir na terra, mas que a gente possa aqui defender os nossos valores, defender a nossa fé e ser, como o Papa Francisco nos ensina, né? Fazer um ato de caridade, né? Doando, carregando a nossa cruz pelo bem do próximo. É isso aí. E se você sentiu no teu coração o desejo, a vontade ou o chamado de ser político, cara, perde tempo não. Vai estudar, vai para cima, não tenha medo, não tenha receio. É importante isso. E que tenhamos mais Sérgios, né, cara? Temos mais Sérgios, né? Sérgio pelo Sérgio, mas também Sérgio é aquele que é o político que assume uma bandeira católica, cristã e que defende a vida. Amém. Beleza? E desde já, não se esquece, cara, compartilha aí, comenta. Se você achou legal, comenta. Se você não achou legal, comenta. O Estevão gosta de responder. Respondo tudo. Beleza? E Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Imagina. Desculpa qualquer coisa aqui. A gente às vezes se empolga, sai falando e tal. Não, mas muito tem, obrigado, cara. De tem nada, mesmo, não. Só agradecer o Estevão, o Wesley, agradecer você que está acompanhando, que vai compartilhar essa nossa ideia. Mais do que compartilhar o podcast, é compartilhar a ideia do sepultamento digno e a ideia do trabalho cristão dentro da política. Essa é a tua esposa que está aqui. A Márcia está aqui. A Márcia que nos apoia, obrigado. da estrutura, toda a nossa técnica aí. Maravilha. Show de bola. Obrigado. Pessoal, é isso. Muito obrigado obrigado mais uma vez, meu irmão. Até o próximo Talk Feeder. Graças, paz. E, Paulo, fecha a conta.
Fecha a conta. Deus abençoe você.